Olá pessoal, vamos dar continuidade, né? Esta é a nossa segunda aula, e vamos então, né, conhecermos um pouco mais, né, sobre o LaTeX, né, e conhecer então sobre as classes de documentos que podemos trabalhar, né, que são os tipos de documentos que podemos trabalhar com o ambiente LaTeX. Ok, estamos aqui, né, com a janela, né, do Overleaf já aberta, né, na aula 1, a aula que criamos, né, e vamos conhecer então, né, o significado, né, desse primeiro comando, que é, né, o contrabarra document class. E ele já vem por default, né, ou por padrão, né, no formato de artigo ou na classe de artigo. Porém, além de artigo, eu posso ter outras classes, né? Vamos ver quais são. Bom, alguns tipos de documentos que podemos trabalhar dentro do ambiente LaTeX, né? Por padrão já vem artigo, né? Eu já coloquei alguns aqui. O artigo, né? Você pode também criar dentro dessa classe, né? Revistas científicas, até mesmo apresentações, pequenos relatórios, documentação de programas, convites, etc. Né? Uma infinidade, né, de outros documentos com essa classe de artigo, article. Uma outra classe, né, é o report, que é, né, uma classe para a criação de documentos, relatórios, né, artigos mais longos, né, para a criação de relatórios com capítulos, mini-livros, teses de doutorado, e vários outros documentos que você consegue desenvolver com essa classe report. E a classe book para a criação de livros propriamente ditos, né? Além, né, deste, eu tenho a classe para slides, que eu posso trabalhar, né, com praticamente, entre aspas, subclasse seminar, o BIM, que vamos estudar também neste curso, que é para apresentação, trabalhar com a apresentação do próprio TCC, por exemplo, de um artigo, ou uma apresentação em qualquer outro tema. Né? O FOIETEC, e o PROSP, né? O PROSP é mais antigo na plataforma de apresentação de trabalhos, né? O RAPROSP e o PyDot. E, além desse, tem vários outros, né? Classes de documento, né, que você pode trabalhar dentro do ambiente LaTeX. Bom, já compreendemos, né, que existem outras classes além do padrão que vem dentro do ambiente. Né? Por padrão ele vem artigo. Mas, além desses, né, dentro do documento classe, eu posso abrir um par de colchetes, né, e esse par de colchetes, que acabamos de inserir, ele vai servir para especificarmos as opções que queremos dentro dessa classe de documento chamado artigo. Então, eu posso especificar aqui, né, o tamanho da fonte que eu quero trabalhar na elaboração do meu documento. No caso, eu posso colocar aqui 12 PT, né, que ele vai colocar uma fonte, né, de 12 pontos. Se fosse no Word, por exemplo, seria o tamanho da fonte 12. Né? Por padrão, dentro do LaTeX, a fonte padrão, ou por default, ela é 10, ou seja, 10 PT. Então, aqui acabamos de especificar, né, uma fonte 12, né, e podemos especificar mais opções para a elaboração do nosso documento. Posso especificar também o tamanho da folha de papel, no caso aqui eu já especifiquei a folha A4, né, a A4 paper, né, que é o papel A4. Né. Também posso especificar, além desses, né, quantas colunas eu quero trabalhar dentro do ambiente, né, dentro do meu documento, e a forma de impressão, né, em uma única página ou, né, só a frente da página, ou
frente e verso, por exemplo, de uma folha de papel. Eu posso especificar também isso aqui nesse intervalo, né, das chaves, do colchete, né, e especificar as opções, né, para a classe do documento. Eu vou descrever, né, algumas outras opções que podemos trabalhar, né, dentro da classe de documento. Então aqui eu coloquei, né, alguns outros tipos, né, de papéis que podemos trabalhar dentro do nosso documento, né. Aqui eu especifiquei A4 Paper, que é a folha 4, mas você também tem outros tipos, né, como a Lady Paper, a A5 Paper, a B5 Paper, Executive Paper e Legal Paper, né. São outras opções, né, que eu posso colocar no lugar aqui dessa A4 Paper, que eu já especifiquei o tamanho, né, da minha folha de papel que vou trabalhar no documento. Também podemos trabalhar, né, as divisões, né, da coluna em todo o documento. Eu posso trabalhar com uma única coluna, né, ou uma estrutura única, né, do desenvolvimento do documento, ou iniciar toda a estrutura do documento com duas colunas, né. Vou especificar também aqui quais são, né, a opção que faz com que, né, você transforme aí o seu documento, né, para duas colunas, né, para conhecermos um pouco mais aí a transformação dentro do ambiente LaTeX. Ok, então vamos, né, colocar, né, no nosso preâmbulo a opção, né, para dividir em duas colunas, que é a to column. Essa opção to column, ela vai dividir todo o meu documento em duas colunas. To, né, de duas colunas. Então eu vou especificar aqui o significado, né, dessa opção, né. Ela vai servir para especificar colunas dentro da classe documento, no caso, né, em duas colunas. Então vamos ver isso na prática, né, essa divisão em duas colunas. Para isso, né, vamos criar um gerador de texto, né, ele vai para não copiarmos texto de outro local, para trabalharmos dentro do ambiente LaTeX, vamos colocar um pacote, ele vai ser um gerador, né, de textos dentro do nosso ambiente. Vamos utilizar bastante esse pacote, né, que é o pacote libsum. Ele é praticamente um pacote para gerar textos aí de forma aleatória, né, para não precisar estar digitando texto. Então vou limpar, né, o corpo do meu documento, vou tirar aqui, né, esse faça o título e essa seção, né, e vamos trabalhar agora com o pacote libsum dentro do LaTeX. Bom, já colocamos o pacote libsum, agora vamos chamar esse pacote para dentro do nosso documento. Observe que se eu recopilar, ele vai gerar, né, um erro, porque eu não tenho nada dentro do meu documento. Então vamos chamar agora o pacote libsum. Vou abrir com a contrabarra, né, para quem não sabe ainda onde é que fica a contrabarra, fica próximo ao shift. Então vamos fazer, né, o chamamento do pacote libsum que acabamos de colocar no nosso preâmbulo. Observe que já conhecemos o que é preâmbulo, é tudo aquilo que fica acima de Begin Document, e o corpo, né, do documento é desde Begin Document até End Document, que é o documento que vai ser gerado aqui na aba de visualização. Isso aprendemos na aula passada. Então, contrabarra ou barra invertida, né, e chamamos o pacote libsum, que ele já aparece aqui, né, basta digitar as primeiras letras, né, o LaTeX ele tem essa vantagem, né, de basta colocarmos as primeiras letras, né, do pacote ou do comando e ele já abre aqui, né, uma janela, né, identificando o pacote. Eu escolho aqui o pacote libsum, ele abre aqui dois colchetes, então eu vou especificar aqui quantos parágrafos, né, eu vou trabalhar com essa chamada do libsum. Então vou colocar aqui, né, desde o primeiro parágrafo até o nono parágrafo. Ou seja, o libsum vai gerar, né, desde o parágrafo 1 até o nono, né, um documento.
Feito isso, eu venho aqui no botão recopilar, né, e dou um clique e ele vai recopilar então o meu documento. Observem, né, que ele gerou, né, um documento, né, aleatório, um texto, né, uma linguagem aqui estranha, tanto é que é um texto aleatório, isso é para preenchimento mesmo, para não ficar para não ficarmos digitando o texto ou copiando de outro lugar e colando aqui. Né? Ele já gera aqui um texto para facilitar nosso aprendizado. Então observe que eu tenho uma folha de papel A4, né? Eu tenho aqui um texto, né, com 9 parágrafos, que foi o texto que geramos, e ele já criou aqui uma divisão com 2 colunas. Agora, se eu tirar aqui, né, essa opção que eu coloquei aqui de 2 colunas, to call, né, e eliminar isso aqui, né, e recopilar novamente, observem, né, que ele vai gerar a coluna, né, uma só coluna, que é um documento padrão, né, dentro, né, do próprio LaTeX. Ok, pessoal, já vimos aí como, né, as classes do documento, essa foi a nossa aula. Trabalhamos um pouco aqui sobre o pacote Lipson e como colocamos ele no nosso próprio documento. Né? Só recapitulando, o corpo do nosso documento é este aqui, e devemos sempre ter noção disso, para não ficarmos perdidos dentro do LaTeX. Esta foi a nossa aula, espero que estejam gostando, né? E vamos trabalhar, né, na nossa terceira aula um pouco mais, né, sobre o ambiente LaTeX, né, e alguns outros comandos.